Eu queria dar um passo atrás e falar um pouquinho de uma pesquisa que eu vi aqui em Pelotas, no jornal A Hora, no jornal A Hora, jornal A Hora do Sul, que foi publicada no dia 6 e 7 de dezembro, então já é um pouquinho, não é tão atual assim, mas muitas pessoas não assinam o jornal e não têm acesso à pesquisa, que diz, manchete, que 85% das pessoas aprovam a renovação temporária do contrato do Polo Pelotas de Pedágio com a Ecovias, antiga Ecosul. Já a mudança de nome de uma empresa já diz muito sobre a empresa, né? Vocês nunca vão ver uma empresa que vai bem, que tem um nome a zelar, mudando de nome, né? Vocês vão ver a empresa X, que tem sucesso, conhecimento, todo mundo conhece essa empresa, que ela vai mudar para um outro nome, né? Simplesmente para deixar de ser o que ela era antes. Só faz isso uma empresa que já tem um nome sujo, né? Que o nome já não se sustenta mais, né? Não tem credibilidade, né? Por isso a Ecosul, que perdeu a credibilidade aqui na nossa região, ela mudou para Ecovias, né? Passou para se chamar Ecovias e deixou assim para trás, né, todo o patrimônio do seu nome como empresa, né? Porque exatamente isso, né? Foi uma empresa que explorou abusivamente o Polo Pelotas de Pedágio. Nós tivemos até movimentos populares, manifestações públicas, né, desde o início, porque desde o início não funcionou bem o contrato com a Ecosul, hoje Ecovias, né? Lá em 96, quando o governo Brito, né, Antônio Brito, privatizou as estradas do Rio Grande do Sul e contratou ali, naquele momento, por licitação, a Ecosul, eles passaram 2 anos sem cumprir minimamente aquele contrato, que já era um contrato completamente absurdo, que era um contrato que só tava buraco, só manter a pintura, né? Não tinha nenhuma obra significativa para fazer a exploração do Polo Pelotas de Pedágio, com um preço já altíssimo na época, né? Então, já desde o início, a empresa não cumpriu o contrato e o Daire, inclusive, pediu a rescisão do contrato lá atrás. Bom, aí depois aquele contrato, que deveria terminar em 2013 deveria ter terminado o contrato, eles conseguiram uma prorrogação até 4 de março de 2026. Olha o que nós estamos falando, então, que desde 96 essa empresa explora o Polo Pelotas de Pedágio, com lucros astronômicos, né? A empresa chega a ter 400% de lucro anual. Quando uma empresa normal ganhar 4% de lucro anual, está muito saudável, né? Eles chegam a ganhar 400%. As empresas de pedágio, essas exploradoras de pedágio, chegam a ganhar mais do que as empresas petrolíferas. São empresas que têm um lucro astronômico. E, claro, como tem um enriquecimento astronômico a nossas custas, né? Se vocês fizerem as contas aí, quando eu era vereador, eu fiz 4 audiências públicas aqui, ouvindo os caminhoneiros, por exemplo, muitos caminhoneiros dizem que pagam mais de pedágio do que de prestação do próprio caminhão. Então, assim, todos nós sabemos, né, que o valor do pedágio é abusivo, R$19,60, que já tem R$2 a menos, né? Há alguns anos atrás, também, numa dessas mobilizações que nós fizemos, nós conseguimos baixar R$2, era para ser R$9, na época passou para 7. Baixou para R$7 o valor do pedágio dos carros de passeio. Mas estamos aí com valores astronômicos cobrados por essa empresa. Depois de tudo isso, ao invés de o DENIT fazer logo uma licitação, depois programada, porque está há tantos anos programada esse fim desse contrato com a Ecosul, hoje Ecovias, eles, ao invés disso, eles estão anunciando que não deu tempo para fazer a licitação, que é lamentável, né? Sobre todos os aspectos. E aí nós vamos ter, então, uma solução de continuidade. Vai ter um intervalo em que não vai ter a exploração por parte da Ecosul, ou pelo menos isso é que está sendo previsto, né? E que nós vamos ter um intervalo até que seja feita a nova licitação. Bom, o que a Ecosul quer é a prorrogação por simples, né? Eles querem prorrogar, anunciando que baixariam o valor do pedágio. Então, se baixariam, por que não baixaram antes, né? Baixariam o valor do pedágio para continuar explorando o Polo Pelotas de Pedágio. Bom, junto nesse mesmo ambiente, apareceram aí várias alternativas de free flow, né? O governador Eduardo Leite, que se elegeu dizendo que não ia fazer mais praças de pedágio, mentiu para a população e agora está anunciando 58 pedágios com o sistema free flow, né? Só porque não tem a praça de pedágio, mas vai cobrar o pedágio eletronicamente, né? Bom, o que nós temos aí colocado? Nós temos uma solução de continuidade. Vamos ter um momento em que nós não vamos ter a exploração por parte da Ecosul. Parece que está se encaminhando para isso, pelo menos, né? E agora eu vi hoje, no A Hora do Sul também, que o deputado Zé Nunes está dizendo que está apresentando em Brasília uma proposta, né, do
da Frente Parlamentar em Defesa do Novo Modelo de Pedágios, apresentando uma proposta alternativa também para que a União, pelo menos, preste o serviço de socorro, né, nas estradas, enquanto não se tem a nova empresa exploradora do Polo Pelotas Pedágio. Eu sempre me pergunto, e eu sou de uma época que as estradas eram federais, que as estradas eram, a manutenção das estradas eram federais. Sou de uma época que eu viajava pelo Rio Grande do Sul em estradas federais não pedagiadas, que o IPVA fazia a manutenção das estradas. Então, eu posso dizer, existe sim possibilidade de outros modelos. Essa é a primeira coisa que é importante a gente saber. Bom, o Estado tem que fazer aportes maiores, o Estado vai ter que fazer uma outra forma de organização, vai ter que cobrar mais impostos para arrecadar mais e poder fazer investimentos. É possível. Mas esse modelo de pedágio não é o único modelo, e nem no modelo como nós fazemos no Brasil. Em outros países, eu morei 2 anos na Itália, em outros países, por exemplo, a empresa privada que participa da licitação, ela oferece a duplicação. Ela vai, eu vou fazer um investimento, vou fazer uma duplicação, ou vou construir uma estrada, e aí pede autorização para fazer a exploração do pedágio. Mas por que mesmo que nós aceitamos passivamente uma situação em que o governo federal, quer dizer, nós, com os nossos impostos, fazemos os investimentos, fazemos as estradas, fazemos as duplicações, e depois entregamos a chave para cobrar o pedágio para uma empresa privada? Só para tapar buraco e fazer pintura das faixas, e agora o socorro, e ter ali uma ambulância para um socorro eventual. Por que mesmo? Por que o Estado, então, não assume para si, já que ele faz o investimento? Por que ele não arrecada? Por que nosso sistema nós socializamos o prejuízo e privatizamos o lucro? Na hora de ganhar dinheiro, é a empresa privada. Na hora de fazer investimento, é o poder público. É um modelo absurdo, mas que ninguém questiona, parece que não se faz a crítica do modelo, parece que isso é um modelo inevitável. Não é inevitável. Nós já tivemos situações em que não existiam os pedágios e as estradas funcionavam, deixaram de funcionar quando, lá no governo Fernando Henrique, para privatizar, eles abandonaram as estradas. Bom, aí abandonaram as estradas com buracos de 1 metro de fundura, as pessoas quebravam a roda, se acidentavam, morriam nas estradas. Eu mesmo, na época, era professor na FURG e fazia mestrado na Universidade de Santa Maria. Eu quebrei a roda do meu carro 2 vezes na estrada e abandonei o mestrado de Santa Maria por medo de morrer na estrada, porque os buracos eram absurdos, ao ponto de quebrar a roda do carro. E eu me lembro, naquela época, de fazer essa reflexão. Bom, se está nessa situação, então que privatize. Eu mesmo me dei conta do mecanismo utilizado para levar a todos nós a nos conformarmos com a privatização das estradas. É o abandono das estradas. E, claro, uma estrada abandonada, com buracos, com crateras, matando as pessoas, ninguém quer. Ninguém aceita. Se é para ter o tapa-buracos e pelo menos uma estrada em decente, eu privatizar, bom, então que se privatize. Essa é a construção que foi sendo feita, mas isso é uma visão de Estado neoliberal, que foi de desmantelamento do próprio Estado Nacional e de aí apontar como que a iniciativa privada que fosse a solução dos nossos problemas. E não é. Nós estamos vendo, né? Ainda quarta-feira agora eu volto aqui no escritório em Canguçu, voltava de Canguçu, buracos na estrada, sinalização mal feita na estrada, indo para Rio Grande, que eu vou seguidamente, a estrada é mal sinalizada até hoje, depois de anos de exploração feita pela Ecosul, Ecovias hoje. Então, não é verdade que a estrada está uma maravilha, que é uma beleza. Agora, no confronto com a estrada abandonada, com buracos de 1 metro de fundura, bom, melhorou, sem dúvida. O abandono total e agora tem uma ambulância, claro. Então, se a pergunta foi feita na pesquisa do Ahora do Sul, lá feita com o IPO, se a pergunta foi feita, olha, vocês querem a estrada abandonada como era antes dos pedágios, eu quero pedagiada, as pessoas vão dizer pedagiada. E as pessoas vão dizer, bom, desde que o preço não seja absurdo como é hoje. Isso é sério na pesquisa, né? Que o que é péssimo é o preço do pedágio, né? Que realmente é abusivo. Tudo isso para dizer que eu entendo que a licitação agora feita em outros moldes, em outro modelo. Está sendo apresentado aqui pelo deputado Zé Nunes, da Frente Parlamentar, dizendo que, por exemplo, pessoas são obrigadas a usar cotidianamente para ir para a sua cidade, né? Essas estradas, ou por questão de doença, não poderiam estar pagando pedágio todos os dias. Isso é tirar o direito das pessoas poderem se deslocar no próprio município onde moram. Um absurdo. Os valores sendo cobrados dessa forma é um absurdo. E eu digo mais, para mim, nós deveríamos pensar, na verdade, em ter a retomada do investimento nas estradas, investimento público, ou até pedagiado ou não pedagiado, mas não vejo razão nenhuma, salvo se as empresas privadas quiserem fazer investimentos significativos nas estradas, como o Estado faz, mesmo que demore, mesmo que leve muitos anos, com todos os problemas que tem, eu não vejo razão para depois alcançar para as empresas privadas a administração desses polos. Então, que fique com o poder público, que fique com os municípios, que fique com os estados, que fique com a União, mas não fique com a iniciativa privada, porque
a meu juízo, é só uma privatização aí do lucro e ficando para todos nós a socialização do prejuízo. Então, eu acho que nós devíamos aproveitar esse momento para questionar o próprio modelo, né? E não só nos conformarmos, aí, como parece que é a voz corrente, né? Acho que, então, bom, se faz uma nova licitação com um pouco de preços um pouco menores e damos por descontado e está tudo ok. Eu não acho. Eu acho que poderíamos questionar o próprio modelo e aproveitar o momento para nos libertarmos aí do jugo de empresas privadas que têm um lucro abusivo e que não prestam um serviço à altura daquilo que nós deveríamos ter. Esse é o meu comentário. Eu só ia adicionar aqui o comentário do Marcos Cunha, que é uma prática neoliberal que se faz muito, mas quando se coloca ao inverso não se é praticado, né? Se abandona completamente o Estado, eu acho que a gente vê isso muito com os Correios, a gente pode trazer para o caso da agora Ecovia Sul, né? Que aí a gente não faz o contrário, de olhar para o quão ruim é esse serviço prestado, para falar, olha, não deu certo. Quando era do Estado, se fez, se voltou esses olhares e falou, é ruim, vamos privatizar. Mas agora que já está privatizado, não se faz novamente. É algo muito curioso aí da prática neoliberal. Eu lendo a manchete, me veio logo a síndrome de Estocolmo, aquela situação que o abusado acaba desenvolvendo uma afeição pelo abusador, e depois até defende o abusador, quando questionado, diz, não, mas ele é bonzinho, ele até tapa buracos aqui, ele tem uma ambulância para me socorrer, deixa ele ficar mais um pouquinho. É uma situação assim que só se explica pela doença mental. Não pode realmente uma pessoa em sã consciência achar bem que uma empresa que mal faz o tapa-buracos e mal faz a pintura nas estradas continue nos explorando depois de tantos anos de exploração abusiva, né? Que isso continue, ainda que se prorrogue por mais tempo. Só essa doença mental é que pode explicar um olhar positivo sobre o que prestou de serviço à Ecosul, o desserviço da Ecosul, da Ecovias para a nossa região. E eu espero que nós tenhamos aí uma novidade positiva de pelo menos ter aí uma redução então significativa no valor dos pedágios, né? Já que eu não vejo ambiente político para questionar o próprio sistema, como eu disse, né, de privatização das estradas. Eu gostaria de ver retomada das estradas pelo poder público e com os investimentos sendo feitos nas estradas pelo poder público. Quem sabe até fazendo sob formato de pedágio, até pode. É uma forma de fazer, mas eu acho que não tem sentido essas empresas privadas que não investem continuarem lucrando assim com lucros estratosféricos, como eu disse, mais do que empresas petrolíferas elas ganham. Andem atrás para ver os lucros dessas empresas, são absurdos, porque realmente é um negócio da China, né? Porque o poder público investe e eles é que têm um lucro.